Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te apresentar as nossas vidas, Senhor. Cada pessoa que está assistindo essa aula agora, Deus, eu coloco diante de Ti. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento da Sua palavra e da Sua vontade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, Deus, nos ensinando, nos fortalecendo, meu Pai, nos guiando. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Deus, e eu te peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, para nos desviar, Senhor, da Sua palavra, da Sua vontade. Que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais, que o Teu Espírito Santo venha nos encher em nome de Jesus e que a gente possa, Senhor, aprender da Tua palavra, meu Pai, amadurecer espiritualmente, Deus, e sermos, Pai, ministros do Teu Evangelho onde quer que a gente vá, que a gente leve a Tua palavra, Senhor, a toda criatura, meu Deus, assim como nós estamos aprendendo esse trimestre, Deus, que o Senhor nos capacite, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Missões Transculturais no Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura que está em Isaías 61, do 1 e o 2, e Lucas 4, do 17 ao 20, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me ao restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4. E foi-lhe dado o livro da profecia do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Então, primeiro nós lemos, a profecia que estava lá no livro de Isaías, e depois a gente leu Jesus lendo essa profecia, e aí fica muito claro, que está falando dele. E a gente está estudando todo esse trimestre, sobre missão, e a gente viu na primeira aula o que é missão, É o id de Jesus, ir e pregar o evangelho a toda a criatura. E qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho, resumidamente, é João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a mensagem do evangelho, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para aqueles que crerem nele sejam salvos. Então é simples, É isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que falar, Que Jesus veio porque Deus nos ama, que Ele pagou um preço para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos vida eterna. E o próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele foi o primeiro missionário enviado diretamente por Deus ao mundo. Porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, o que Ele fez? Ele fez isso. Ele anunciou a salvação, Ele curou, Ele libertou, Ele abençoou a vida das pessoas de uma maneira que nunca tinha se visto antes. Então Jesus veio com esse plano de resgate da humanidade, Ele veio para salvar a humanidade, mas enquanto Ele esteve aqui no seu ministério, Ele pregou a mensagem das boas novas, Ele falou do reino de Deus,
ele curou pessoas, ele libertou cativos de Satanás, né, pessoas que estavam oprimidas. Então foi isso que Jesus fez quando esteve aqui, ele foi um missionário. Então essa foi mais uma das características de Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, ele agiu também como missionário. E a gente percebe que o Novo Testamento, ele tem esse caráter missionário do início ao fim, né? Desde Mateus, que é o primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. Então, todos eles estão relacionados, né, com essa mensagem do Evangelho. E aí, o primeiro tópico da lição diz assim: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Então, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro eminentemente missionário. Por quê? Porque a sua inspiração vem de Deus, que é um Deus missionário. A gente viu desde a primeira lição que Deus, ele é um Deus criador de toda a humanidade. Apesar dele ter uma aliança específica com Israel, né, dele ter escolhido Israel para mostrar a sua grandeza para os outros povos, ele quer salvar a todos, desde o Antigo Testamento, né? Tanto é que a gente já falou várias vezes, né? Como ele se revelou também para outras nações, né? Como outras pessoas de outras nacionalidades, elas também reconheceram a Deus, né? E fazem parte, né, da genealogia de Jesus. Então a gente percebe que Deus, ele é um Deus para todos, desde o Antigo Testamento. Mas ele tem uma aliança específica com Israel, da mesma maneira que ele também tem uma aliança com a igreja. E quem é a igreja? A igreja, ela é formada por todas aquelas pessoas que aceitam a Cristo, independentemente da sua cultura e da sua nacionalidade. E aí o próprio Jesus, ele fala, né, lá em João 20, 21, fala mais ou menos assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Jesus, ele reconhece, né, que ele foi enviado por Deus com uma missão e ele estava enviando também os seus discípulos com uma missão de fazer discípulos, de anunciar o Evangelho. Então, da mesma maneira que Jesus foi um instrumento de Deus, ele nos comissionou também a sermos instrumentos do Senhor, né? A alcançar vidas, a alcançar pessoas, a cumprir esse propósito e essa missão de anunciar o Evangelho a todos. E o próximo subitem diz assim: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento, ele é totalmente missionário. Então, Deus, ele organizou um novo povo, que é a Igreja de Cristo, para que levasse à frente o propósito universal de Deus de redimir o ser humano, independentemente da sua nacionalidade. Então, o Filho unigênito de Deus, o que quer dizer unigênito? Único. O Filho único de Deus foi enviado ao mundo, fazendo-se assim missionário por excelência, né? Como eu já falei, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi exatamente isso que o Senhor fez. E o próximo subitem fala sobre igreja à luz dessa revelação. Então a Igreja de Cristo, ela tem uma tarefa, ela tem uma missão que ainda não foi cumprida completamente, né, totalmente, que é de anunciar o Evangelho a toda a criatura, né, de fazer discípulos, amém? Então nós, como cristãos, temos essa missão de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos, né, e essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou para a igreja no Novo Testamento. Então, a missão da igreja é anunciar a salvação, anunciar as boas novas do reino de Deus, da salvação. Foi isso que Jesus fez e foi isso que ele disse que nós devemos fazer também. E o próximo tópico diz assim:
missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos. Então, de acordo com os evangelhos, o que são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos, eles falam, né, de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, né? Desde o seu nascimento até a sua morte, e todos eles falam, né? E cada um fala de uma maneira diferente, dá um enfoque diferente, mas os evangelhos falam isso. E de acordo com os evangelhos, Jesus, ele é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Então, o seu ministério, ele foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor, muita compaixão, enquanto ele anunciava essa mensagem para todas as pessoas. E o próprio Jesus, pregando o evangelho para todos, quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que muitas pessoas seguiam Jesus. Aonde ele estava, sempre tinha muita gente para ouvir a mensagem. E muitas dessas pessoas se tornaram seus discípulos e outras não. Mas Jesus cumpriu, né, a sua missão de anunciar o reino de Deus, né, de anunciar a salvação e principalmente de morrer na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. Amém? E todos os evangelhos, né, cada um deles, ele é concluído com o mandado da grande comissão, né, que é justamente esse, de pregar o evangelho para todos, né, de fazer discípulos. Então, se os irmãos pegarem aí a Bíblia de vocês e olhar o finalzinho dos evangelhos, né, que são orientações de Jesus, a gente vai perceber que sempre termina assim, né, com Jesus nos orientando a fazer discípulos, a pregar o evangelho. E o próximo subitem fala nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. E o livro de Atos começa com a ascensão de Jesus, e quando ele vai, né, ascende, vai para o céu, ele dá novamente essa orientação, né, de que eles deviam aguardar serem revestidos de poder, serem revestidos pelo Espírito Santo, para depois eles irem, né, se espalharem para anunciar esse evangelho, para fazer essa obra missionária. E aí no livro de Atos fala sobre dois missionários, né, que foram muito importantes. Eles foram líderes na igreja primitiva, mas eles foram missionários, né? Eles pregaram a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação. A gente tem o próprio Pedro, quando eles são revestidos de poder, quando eles são batizados com o Espírito Santo, Pedro faz uma pregação, e naquela única pregação 3.000 pessoas acreditam e aceitam a mensagem do evangelho com uma única pregação. E depois uma nova pregação, e diz que mais 5.000 pessoas aceitam o evangelho. Então era muita gente, a igreja cresceu muito, milhares de pessoas pregando. Então eles realmente ali saíram, né, anunciando, pregando, falando. E Filipe, ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Ele foi enviado para a estrada de Gaza, né, que é a antiga região dos filisteus, onde ele encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, né, diz a rainha Candace, e ele anunciou o evangelho para aquele homem, e depois ele batizou ele nas águas. O apóstolo Pedro também, ele reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvo do seu amor, né? Todas as pessoas, todas as criaturas são alvo do amor divino. E ele deixa bem claro que a mensagem do evangelho, ela é para todos, independentemente da sua nacionalidade. Amém? E o próximo subitem fala assim: nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Então, ainda no livro de Atos, né, a gente vai ver que tem a conversão de Paulo, que inicialmente ele era um perseguidor de cristãos, mas depois ele se torna um apóstolo, um missionário, um pregador do evangelho. E ele anunciou o evangelho em muitas cidades, né, para muitas pessoas, e ele andava junto com Barnabé também. Eles faziam essa obra missionária juntos, né, em várias ocasiões. Então Barnabé, ele foi enviado
pelos apóstolos para a igreja de Antioquia, para pastorear os que se converteram ali, né, por meio da pregação daqueles que foram dispersos por causa da perseguição. E depois disso, ele é enviado juntamente com Paulo para uma obra missionária. E aí a gente vai ver, né, todas as coisas que eles fizeram juntos, né, quantas vidas, quantas cidades, né, eles anunciaram o evangelho, eles pregaram. E naquela época, como a igreja estava começando, né, por isso que fala que era a igreja primitiva, eles iam na cidade, eles pregavam o evangelho e ali naquela cidade eles tinham que discipular, né? Eles tinham que ensinar as pessoas para que eles pudessem ir embora e aquelas pessoas continuassem ali com a igreja. Naquela época não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, quando ele precisava dar alguma orientação para a igreja, depois que ele fosse embora, ele enviava cartas, né? Justamente as cartas que nós temos hoje no Novo Testamento e que são tão importantes para nós, né? Com tanto ensinamento, com tanta coisa poderosa, com tantas informações importantes que nós aprendemos até hoje. E os discípulos são formados, né? Com base nos conhecimentos, né, nas informações, na doutrina que está nas cartas de Paulo, né, porque realmente foram coisas assim valiosíssimas que ele deixou para nós. E o próximo item fala sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, as cartas paulinas, justamente o que eu estava dizendo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu as suas epístolas como um missionário, né? Para orientar as igrejas, né? Eram assuntos doutrinários, assuntos práticos, que ele enviava para ajudar nas igrejas que ele havia plantado, né, que ele havia iniciado. Então, por exemplo, a carta aos Romanos, ela é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios, que foi feito através de Jesus Cristo. E naquela época tinha muito esse preconceito, porque os judeus, eles não podiam se misturar com os gentios. Só que a partir de Jesus não tinha mais essa separação, né? Então não tinha mais essa separação entre judeus e gentios. Jesus, a mensagem do evangelho, ela era para todos. E aí tem as cartas a Timóteo e Tito, que falam especificamente também sobre qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas, né, que haviam sido iniciadas ali, e como dirigir os assuntos da igreja local. Então, se os irmãos lerem as cartas observando isso, vai perceber que elas tratam de assuntos específicos, né? Então, cada carta, ela tem uma mensagem, ela tem um assunto, ela tem um conteúdo que era para orientar e para ensinar, né, aquela pessoa ou aquela igreja, mas que serve como ensinamento para nós ainda hoje. Amém? E aí tem outras cartas também. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. Tem as cartas de Pedro, que asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Então, todas as cartas são importantes, é por isso que elas estão na Bíblia, né? E eu sempre falo isso, nada está na Bíblia por acaso, né? Tudo que está escrito na Bíblia é importante, de Gênesis a Apocalipse. Às vezes tem informações que a gente acha que não é relevante, como por exemplo, quando vai a construção do templo, né? E ali fala detalhadamente os materiais que vai ser usado, com as medidas e todas as coisas especificamente. E tem vários teólogos, né, que explicam a simbologia de cada coisa ali no templo, né, do material que foi utilizado, das cores. Então nada foi por acaso, né? Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Então tudo que está na Bíblia é importante, nada está na Bíblia por acaso. Então todas as cartas, elas são fundamentais para nós como igreja ainda hoje. E aí tem Apocalipse. Então, no livro de Apocalipse, né, a gente sabe que o Senhor revela para João
a conclusão da jornada e o destino de toda a raça humana. A gente sabe que o livro de Apocalipse, né, ele fala sobre as coisas que irão acontecer no final dos tempos. Então, assim, é bem detalhado, né? Fala bastante coisa que vai acontecer e muitas coisas ainda é difícil para nós entendermos porque elas ainda não aconteceram. Então a gente já fica imaginando e algumas coisas a gente já começa a entender mais agora conforme o tempo passa. Por exemplo, tem em Apocalipse uma passagem que fala que a besta, ela vai ser atingida na cabeça e o mundo inteiro vai ver. E eu me lembro que há muitos anos atrás, né, quando eu era mais jovem, adolescente, eu lia isso e eu pensava, mas como é que o mundo inteiro vai ver? E hoje é muito fácil para a gente entender como é que o mundo inteiro vai ver, porque a gente sabe que com a internet o mundo inteiro vê o que está acontecendo ao vivo e a cores, né? A gente tem, por exemplo, essa guerra que está acontecendo em Israel. A gente vê coisas assim ao vivo, o que está acontecendo. Então, o mundo inteiro consegue ver. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai começando a entender, né, como algumas coisas vão acontecer. E o livro de Apocalipse, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o final dos tempos. E aí fala também das 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, né? Que tem as cartas para 7 igrejas. E essas são vistas como igrejas missionárias, né? Então, nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Amém? E a gente sabe que isso é verdade, tanto é que ele mandou Jesus para morrer por todos, né? E através de Jesus, todos têm direito à salvação. Basta acreditar, né? Basta aceitar Jesus como seu Salvador. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Amém? E todos nós devemos amar a obra missionária, porque como nós vimos, né, na lição de hoje, é um mandamento, né? É um ensinamento de Jesus. O próprio Jesus veio, ele deu o exemplo, ele iniciou nessa obra missionária. Quando ele esteve aqui, ele andou anunciando o reino de Deus, anunciando, né, o Senhor, anunciando a salvação. E ele deu essa ordem para que os seus discípulos continuassem pregando o evangelho e anunciando. A gente leu aqui que fala que Jesus ele é o Filho unigênito, ou seja, ele é o Filho único de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que através da morte de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então Jesus deixa de ser filho único para ser o filho primogênito. Então ele é o filho mais velho, ele é o primeiro filho de Deus e nós que aceitamos a Cristo nos tornamos também filhos de Deus. E olha só que interessante, porque ele fala, ide pregar o evangelho a toda a criatura. Não fala a todos os filhos. Por quê? Porque todos são criaturas de Deus, foram criados por Deus, mas só se torna filho aquele que aceita, né, o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.